Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos, seja bem-vindo ao Ryan Reage, o quadro onde eu reajo aos meus canais favoritos da internet brasileira. E hoje é a primeira vez que reagiremos ao nosso querido Eliezer Tymyak, um nome ucraniano, russo, ou até polonês do leste da Polônia, também conhecido como Vida Infinda, aquele cara que viajava o mundo numa van e, tipo, cozinhava a própria comida, fazia fogueira. Era um nômade muito raiz e low cost. E hoje ele é um cara casado, estabelecido financeiramente, e ele gravou um vídeo aqui que são as 4 coisas que sempre me incomodam quando volto no Brasil. Vamos assistir esse vídeo aqui e reagir. Antes da gente entrar no vídeo, eu peço encarecidamente para você se inscrever nesse canal e dar o like. É isso. Dá o like aí. Deu like, agora vamos reagir a essa porra. Negativas que eu sempre sinto ao voltar pro Brasil. Eu falo esse vídeo porque eu tava no Brasil agora, passei o fim de semana no Brasil, foi pro casamento do Alex. O Alex aí, quem é do canal aqui das antigas, sabe que eu fazia os vídeos aqui com o Alex é meu irmão, cara. Fui pro casamento dele lá, prestigiar ele, e aí eu pensei nessa ideia de vídeo, caramba, cara, tem algumas coisas que são muito negativas que eu só sinto quando eu vou pro Brasil. E eu decidi listar essas coisas aqui pra vocês. Mas é sempre bom lembrar também, antes de começar, que tem muitas coisas positivas. Tem mais coisas positivas quando eu sinto quando eu vou pro Brasil do que negativas. Só que nesse vídeo eu vou focar apenas nas negativas. Eu posso fazer um vídeo depois sobre as positivas, mas não é sobre esse vídeo. Senão a galera vai pensar que eu só falo mal do Brasil, né, cara? Mas sou o cara que mais fala bem do Brasil. Mas vamos lá, vamos às coisas negativas. E a primeira coisa negativa que eu sinto quando eu tô no Brasil é que os preços estão sempre mais altos. Foi numa viagem que eu lembro que eu fui e depois de 2 anos, 3 anos eu voltei pro Brasil e vi que os preços estavam muito mais altos. Ó, preços mais altos é across the board, o mundo todo está mais caro. Expansão de base monetária, parece que no Brasil isso é maior, por quê? Porque nós temos uma máquina governamental muito grande, nosso governo gasta muito, temos muita corrupção, muito dinheiro sendo gasto no judiciário. Então realmente deixa tudo bem mais caro do que era. Esses dias aí, mano, eu paguei... Cara, eu tava em Guarulhos, eu paguei R$27 num café. Um café! Aí eu falei, R$27. Aí eu botei pro euro, é 4 euros. E é caro até na Europa, porque um café expresso é 2 euros, talvez 3 euros numa Espanha, que é mais caro que Portugal. Mas assim, eu falei, caralho, R$27 num café. Mais altos, que eu vi que a inflação, ela realmente existe, que você não sente tanta inflação assim quando você tá no Brasil, porque os preços vão subindo pouco a pouco, né? Mas quando você vai embora do Brasil e volta, aí você vê que, caraca, mano, a inflação realmente existe. Agora que eu tava no Brasil, por exemplo, eu vi aquele vinho, o Mioranza, que quando eu morava no Brasil, tipo, 10 anos atrás, que eu bebia Mioranza, era R$9 a garrafa do vinho. Agora tá, tipo, R$28 a garrafa do Mioranza. Foi 3 vezes a mais em 10 anos. E também o leite condensado Piracanjuba, que é o leite condensado que eu fazia nos brigadeiros, que eu lembro que eu comprava por R$2,50. Agora tá, tipo, 9... Ó, isso tudo aí significa que não vale a pena você guardar dinheiro. Ter dinheiro na mão. Tipo, ganhou dinheiro, compra imóvel, compra Bitcoin, tipo, tem que girar o teu dinheiro. Você não pode guardar dinheiro para o futuro, porque você guardando dinheiro para o futuro, você perde o seu poder de compra. E acontece exatamente isso que o Eliezer tá falando. Tipo, R$9 o Piracanjuba, que eu vi o preço lá no supermercado. Também outra parada que foi mais de 3 vezes o preço que subiu. E não só isso também, cara. Eu fiquei na casa do meu primo, Kevin, que é uma casa, um apartamento, kitnet, fica no Riacho Fundo 1, nem é em Brasília, no centrão de Brasília, fica mais afastado. E era, tipo, sei lá, 40 metros quadrados. E eu perguntei o preço pra ele, ele falou que pagava, acho que R$1.300. Cara, R$1.300 pra um kitnet de 40 metros quadrados é muito caro. Ou seja, os aluguéis no Brasil também estão muito caros. Bom, claro que se você comparar o Brasil... 40 metros quadrados em São Paulo... Você vai pagar R$10.000 por mês num prédio bom, não é? Zona Sul do Rio, 40 metros quadrados, vai pagar uns 7 com condomínio. 1.300 tá de graça. E se você comparar o Brasil com a Europa, o Brasil muitas vezes é mais barato, né? Tipo, eu ainda vi prato feito no Brasil lá, as placas lá, prato feito, R$20. Ou então pizza também, que apesar de estar mais cara, você também compra por, sei lá, R$40. Se você converter pro euro, você não encontra pizza por R$40 aqui na Europa. É tipo 20 euros pra cima, uma pizza aqui na Europa, nos Estados Unidos. É que ele tá em Portugal. Essa casa dele aí, se eu não me engano, é em Portugal. Portugal realmente é muito barato. É um ponto muito fora da curva dos outros países da Europa também. Portugal é muito barato. Antigamente, a gente via que a Polônia, países do leste europeu assim, eles eram muito baratos, porque não tinham euro. Por exemplo, a Polônia é o zloty. Aí na República Tcheca tem a coroa tcheca. Esses países assim que não adotaram o euro, eles realmente
tinham um sentimento de baratez. Hoje em dia só sobrou Portugal, pelo menos dos que eu conheço, assim, Portugal continua muito barato. Então, claro que no Brasil ainda as coisas continuam sendo mais baratas do que na Europa, algumas coisas. Só que outras coisas são mais caras, tipo, no supermercado, muitas coisas no Brasil, eu acho que são mais caras do que aqui na Europa. Isso leva as pessoas a reclamarem muito do preço. Eu estando lá agora, cara, as pessoas falam muito do preço das coisas. Tipo, é um assunto que já é popular entre as pessoas, entre quem você conhece e quem você não conhece. Você chega na pessoa e, tipo, dá 5 minutos de conversa, ela tá falando de duas coisas. Preço das coisas que subiu e também de política. Isso me faz lembrar, cara, quando eu fui pra Argentina em 2016, que eu acho que foi antes daquela crise, né? Logo um pouquinho antes daquela crise, ou então no início da crise da Argentina, que as pessoas também só falavam disso. Eu só andei com argentinos lá na Argentina, que eu fiz o Couchsurfing, né? Dormi na casa de um argentino lá de graça, e entre os amigos dele, a galera só falava disso, só ia pra lugares, não, falando o preço disso aqui. Um mês atrás tava esse preço, um ano atrás tava esse preço, agora eu só falava disso. Então eu comparo muito os preços, assim, o que as pessoas falam no Brasil agora, eu comparo muito de como as pessoas falavam da Argentina em 2016, quando eu fui lá. E isso também já me leva pra segunda coisa negativa que eu penso no Brasil quando estou lá, que é o pessimismo com o Brasil. Cara, isso aí toda vez que eu volto pro Brasil, parece que aumenta mais ainda, né? Mais porque eu sou da capital, né, lá de Brasília, não da capital mesmo, mas sou das cidades em torno, né? As cidades satélites, que eu sou do Riacho Fundo 1. E cara, as pessoas falam mais coisas ruins do que coisas boas do Brasil. Eu acho que isso já tá também na carne do Brasil, né? Tipo, o brasileiro já é muito negativo com o Brasil, ainda mais comparado com as pessoas ficam comparando o Brasil com a Europa. Eu acho que isso é um sintoma de gente pobre, gente classe média, gente fudida. Que a gente fudida geralmente tem a mentalidade fudida. Mano, você vai em Portugal, você conversa com um português, ele vai dizer que tá uma merda. Você vai para os Estados Unidos, o pessoal tá reclamando de preço, reclamar da vida, tipo, tá uma merda. É isso mesmo. Não... Para os Estados Unidos, tem a pessoa já tem humano, esse pessimismo, não é brasileiro. Esse pessimismo aumentar mais ainda. Tudo que o brasileiro abre a boca para falar do Brasil é só falando coisas ruins, ou seja, só esse pessimismo. Isso desde o Uber que eu peguei quando eu saí de Brasília, até a família, no churrasquinho com a família, cara, é sempre esse mesmo assunto. Bom, as pessoas, tipo, independente do governo que tá, elas ficam reclamando do governo, das decisões do governo, das coisas, olha só o que o governo fez semana passada, dos escândalos do governo, né, dos preços Engraçado que quando o Bolsonaro era presidente, as pessoas não reclamavam tanto assim mesmo, não. Preços que estão aumentando, e aí que eu sinto que, caramba, cara, o pessimismo do brasileiro com o Brasil já era ruim e ficou ainda pior. Tipo, daqui a pouco, sei lá, o que vai acontecendo, cara. Desde o 7x1, por exemplo, já foi pessimismo também, segue aumentando aí o pessimismo com a seleção brasileira e também com a política, com tudo que o Brasil faz, tudo que o Brasil tá fazendo, tem esse certo pessimismo que eu sinto toda vez que eu volto pro Brasil. Agora, comparando aqui com a Europa, né, não, mas você pode pensar, nossa, mas todo país fala mal da sua política. Na Europa, sim, as pessoas também falam mal da política, né, tipo, já que o mundo tá muito polarizado, né, então as pessoas que estão do lado direito falam mal do lado esquerdo. Mas aqui na Europa, o que eu sinto é que as pessoas não falam tão mal da política interna do país, as pessoas falam mais da política externa, do que tá acontecendo no mundo, né, França, mano. França, o pessoal fala muito mal. A guerra e as tarifas aí agora vão afetar o seu país. Portugal também fala mal. Aqui na Europa, e não tanto da política interna em si. E no Brasil, as pessoas falam mais da política interna, mas também elas falam da política externa. Ou seja, tipo, pro Brasil, tipo, nada tá bom, cara, tá? O mundo inteiro tá ruim e o Brasil tá indo pior, tá ligado? Agora vamos aqui pra nossa terceira coisa negativa que eu sempre sinto quando eu volto pro Brasil, que é a infraestrutura. Cara, tá aí uma coisa que faz muita diferença. Isso você só nota quando você vai do Brasil pra Europa ou da Europa pro Brasil. Porque aqui na Europa os caras são mestres em infraestrutura. Tipo, os metrôs, as estradas, as pontes, tudo se encaixa muito bem. Abriram, inclusive, um supermercado perto aqui de casa, que, cara, é um supermercado gigante, um hipermercado que demorou, tipo, sei lá, 3 meses pra ser aberto. As coisas são muito rápidas, eles estão sempre renovando as estradas aqui também. Se tem buraco na estrada, já vai lá e consertam. Eles consertam coisas que tem na estrada, sinalizações, limpando coisas. Toda hora o governo, o estado, você vê a mão do estado ali, mexendo na estrutura, tomando conta da cidade. E é uma coisa que eu não sinto muito no Brasil. Já quando você entra no aeroporto, os aeroportos do Brasil já são muito diferentes dos aeroportos aqui da Europa. Sei lá, os acabamentos, os materiais usados, na cidade também, os acabamentos das paradas que você vai na cidade, das casas que você vai na cidade. Parece que é mais barato, que as pessoas estão economizando dinheiro mais pra fazer. E você tem os materiais bons, mas as pessoas não usam. Não as pessoas, né, mas o governo, né? O estado ele não faz uma estrutura muito boa. Assim. É que o juro na Europa foi 0% durante muitos anos e hoje tá tipo 3%. Quanto é Euribor? Quanto tá Euribor hoje? Euribor hoje 1,94. 2% Euribor de um ano pra frente. Juro, mano, isso aí é muito pouco, cara. Assim, para as pessoas. E a infraestrutura faz toda a diferença. Lá em Brasília mesmo, eu vi um viaduto lá, tipo um viaduto não por cima, mas por baixo, tipo um túnel, que o carro entra para fazer o retorno, lá na EPNB, na Estrada Parque, no Núcleo Bandeirante. E, cara, é uma parada muito simples. O carro entra por baixo da estrada, ele faz o retorno e volta. E eles demoraram, tipo, uns 3 anos para fazer aquilo. E não ficou tão bom, cara. Eu entrei ali por baixo umas 2 vezes e, cara, tipo, os acabamentos, assim, tipo, parece que não tá completo ainda. Parece que foi feito, assim, tipo, empurrando com a barriga. Eu não entendo, mano. As paradas são, tipo, a infraestrutura do Brasil é muito precária. A infraestrutura faz toda a diferença, mano. Quando eu fui pra Colômbia, tem uma... Por quê, ó? Cara, obra de infraestrutura é muito fácil de sobrefaturar e lavar dinheiro, colocar dinheiro para político, para empreiteiro. É muito fácil. Então você coloca todos os seus suprimentos a um preço X, mas você compra esse aí a um preço 10% de X e você entuba para você a diferença.
Colômbia tem uma favela na Colômbia que chama Comuna 13, que nos anos 80, 90 era tipo um dos lugares mais perigosos de você entrar no mundo, né? Quem entrava lá era perseguido, era morto, era roubado, era um dos lugares mais perigosos do mundo. Só que hoje em dia, se tu for lá, cara, é um lugar tipo que qualquer pessoa vai, turista vai, tem hotel lá no lugar também, tem Airbnb, você consegue andar lá de boa, tem escada rolante, ou seja, é uma parada que... Claro que tem outros fatores também, mas um dos mais importantes dessa chave aí de virar um lugar mais perigoso para um lugar bem seguro foi que o governo começou a botar uma infraestrutura pesada naquele lugar. Era um lugar tipo, completamente abandonado pelo governo. Aí o Estado chegou lá botando umas coisas, umas paradas mó legais. Agora tem Wi-Fi na rua, tem escada rolante. Eu lembro quando eu fui lá, eu andei de escada rolante, eu acessei o Wi-Fi na rua lá também. Quando tava viajando de van com a ida Stephanie, a gente foi pra lá. E hoje em dia, cara, com todo esse investimento de infraestrutura, foi uma das coisas que mudaram a chave, porque meio que as pessoas de lá se sentiam abandonadas. E também era um lugar que quando você entrava lá, era um lugar que tinha essa sensação de abandonado, né? Igual muitas favelas que você vai no Brasil, que eu visitei, por exemplo, a favela da Rocinha. Cara, infelizmente o Estado ele abandonou o lugar, cara. Tipo, não liga mais pro lugar. Então você vê que em alguns lugares do Brasil, o Estado ou ele demora muito pra fazer as paradas, ou ele simplesmente abandona. Aí fica um lugar sem saneamento básico, sem infraestrutura, sem nada. Eu acho que se o Brasil, tipo, investisse muito bem em infraestrutura, já mudaria muito a qualidade de vida das pessoas. Porque é uma coisa que muda mesmo a qualidade de vida, cara. Você chega mais perto nos lugares, a sua vida fica mais fácil quando você tem um ônibus com ar-condicionado. Isso aí é viver em utopia, Eliezer. Tipo, você tá com um mundo muito de algodão doce. Com ar-condicionado, você tem um metrô eficiente. Lá em Brasília, o metrô de Brasília é uma vergonha, cara. Esse aqui, por exemplo, é o mapa do metrô de Brasília. Cara, vai pra pouquíssimos lugares. E é um metrô que é muito fraco, né? Dava pra ser muito melhor pelo fato de estar na capital, pelo menos. Você sente que o Estado tá ali botando a sua mão, te ajudando nas paradas. Tipo, ó, eu preciso de um lugar pro outro. Tem um metrô bom, eficiente. Tem um ônibus bom, com ar-condicionado, que você não leva uma hora pra pegar o ônibus, esperando o ônibus. Tem estradas boas, as estradas de Brasília são horríveis. Tem buraco em todo lugar, você fica... E ele tá falando de Brasília, que é o lugar mais desenvolvido do Brasil. Ele está reclamando de barriga cheia. Que ele tá dando exemplo aí de metrô. Cara, quantas cidades do Brasil tem metrô? Tem 5 cidades no Brasil com metrô. E a estrada de Brasília, mano, as estradas de Brasília são boas. Vai pra Rondônia, vai para o interior de Minas Gerais, vai para o Maranhão. As estradas lá, cara, é só buraco toda hora. Então, uma coisa que eu presto atenção, quando eu vou pro Brasil, né, que é uma coisa negativa, é que é exatamente essa falta de infraestrutura que tem no Brasil. Não só a falta de infraestrutura, mas a capacidade, né, o poder econômico que o Brasil tem pra fazer mais infraestrutura, pra trazer uma qualidade de vida melhor pras pessoas, mas quando faz, igual esse tour que fez lá em Brasília, 3 anos pra fazer uma parada, ainda ficou mal feito. Agora vamos à nossa quarta e última coisa negativa, sempre quando eu volto pro Brasil, que é diferente de todas essas coisas que eu falei, mas que é negativa também, que são as comidas rápidas do Brasil, cara. Aquelas comidas baratinhas, aqueles salgados, que, cara, é uma coisa que eu sei que tá na cultura do Brasil, mas quando você para pra olhar pro brasileiro, o brasileiro é gordinho, mano. O brasileiro tem uma pança, o brasileiro normal, sim, do dia a dia, tem brasileiro do dia a dia, né? E aí vem aquele conceito que eu já trouxe aqui no canal, que é o seguinte: quem foi feito para ser pobre come muita massa, carboidrato, grãos. A dieta do brasileiro é arroz, feijão, coisa pesada, batata frita, coisa pesada, e um pedacinho assim de carne. Ao contrário do rico, o rico de países ricos e o rico do Brasil, o que ele come? Ele come carne e verduras. Carne de boi, que hoje em dia está cada vez mais caro. Na Europa, carne de boi é um luxo. Você comer carne de boi na Europa é tipo comer camarão e lagosta no Brasil, é caro. No Brasil, camarão não é caro e carne não é tão caro assim. Na Europa, carne é caro, é coisa de rico, carne vermelha. Esses dias eu fiz os meus exames aí de gastroenterologista. Porra, eu tô bem pra caralho, graças a Deus. E aí o médico falou, pô, você come muita carne, né? Eu falei, como muita carne vermelha? Ele falou, continue. É isso aí, rapaziada. Fazer do dia a dia, né? Cara, o cara é um barrigudo. E isso é por causa da nossa cultura alimentar, mano. Se você parar pra pensar, quando você tá na rua, o que você mais vê, além de igreja no Brasil, né, é lanchonete. E essas lanchonetes, cara, a gente come porque é muito barato, né? Você tem lá em Brasília, por exemplo, loja que vende salgado a centavos, né? A menos de R$1, um salgadinho pequeno. Ou então você tem aqueles lanches, tipo, super calóricos, com coxinha, quibe, pastel. Cara, essas paradas são muito ruins pra sua saúde, mano. Só que como elas são muito baratas e acessíveis em toda esquina e é barato, as pessoas comem, mano. As pessoas comem no café da manhã, no almoço, na janta, vai pro churrasquinho, leva pra casa dos amigos, leva. Tá, o negócio é aberto 24 horas por dia. Então no Brasil as pessoas acabam se alimentando muito ruim. Apesar da comida do Brasil ser muito boa, pra mim é uma das melhores comidas do mundo. Mas a comida do dia a dia mesmo, que eu não tô falando daquela comida tipo feijoada, você não come todo dia feijoada. Ou então estrogonofe, aquelas comidas muito boas no Brasil, né, picanha, são coisas que você não come todo dia. Mas as paradas que são acessíveis pra você comer todo dia, que estão sempre ali, elas não são saudáveis. Na verdade, elas são muito ruins pra sua saúde. Eu tenho mais ou menos a mesma comparação de quando eu fui pros Estados Unidos, que as comidas saudáveis nos Estados Unidos eram muito caras. Eu lembro de ver um pedaço de melancia, que era tipo $10. Saudável é caro. Porém, você vai no McDonald's, um combo do McDonald's é tipo $5, $6. Então as comidas lá nos Estados Unidos e McDonald's são saudáveis, são muito baratas, são muito acessíveis. O McDonald's é aberto 24 horas, o Burger King é aberto 24 horas. Então a pessoa vai porque tá
mais fácil, né? Mais barato. Comida saudável é caro nos Estados Unidos. Mais rapidamente. Diferente do Japão, por exemplo. Lá no Japão, as paradas, eu nunca fui pro Japão, mas eu tô ligado sobre isso aí, que as paradas acessíveis lá são mais saudáveis. Por isso que você não vê japonês gordo. E por isso que você vê o americano gordo, né? O brasileiro também, tá? Tem uma linha de gordura acima da normal também. Então essa aí é uma coisa que eu tenho a criticar também, quando sempre eu não vou pro Brasil. Que são as comidas no Brasil que, tipo, no final não são tão saudáveis assim. Mas esse final de semana eu passei 2 dias no Brasil só, foi exatamente só pro casamento do Alex, e eu já consegui pensar nessas paradas aqui negativas que eu sempre penso quando eu vou pro Brasil, que são coisas não boas. E igual eu falei, tem muitas coisas positivas, mas também tem muitas coisas negativas, e nesse vídeo eu foquei nas coisas negativas. Chega de Eliezer Tamiak. Rapaziada, quero saber o que vocês acharam aí dessa análise do nosso querido Eliezer, que já viajou o mundo todo e ele tem lugar de fala para comparar um país com o outro. Se você já viajou, se você concorda com ele, coloca aí nos comentários. E até o próximo vídeo do quadro Ryan Reage. Tamo junto, é só o começo. Não se esquece de se inscrever nesse canal e dar o like. Valeu.